Vou... Recording. Estamos gravando, gente. Estamos gravando. Então, assim, para quem está chegando, para quem está vendo aí, coloquei, né, só para relembrar, coloquei imagens aí do nosso Marcia Cunningham, que foi citado no livro Rupturas do Pós-Moderno. Livro não, desculpa, estou louco. Rupturas do Pós-Moderno, que é um artigo, né, muito bacana, escrito pela Zila Muniz, doutoranda em teatro, mestre em teatro, especialista em dança. A menina mexe com dança e com teatro. Então ela escreveu um texto bem bacana que chama-se Rupturas e Procedimentos da Dança Pós-Moderna. Já tinha começado a ler esse texto, falamos dele aqui no momento em que houve a reconstrução, né, do pós-moderno, a reconstrução não, que teve a criação, né, do momento em que teve criações novas dentro do pós-moderno. Discutimos isso em aulas anteriores, apresentei bastante coisas falando sobre a participação do Cunningham e também outros criadores, né, importantíssimos para a composição da dança na pós-modernidade, a criação da dança no contexto da dança no contexto pós-moderno, que vai desembocar naquilo que nós chamamos de dança contemporânea. Para nós entendermos dança contemporânea, entendermos o que é dança na contemporaneidade, né? Uma coisa é dança na contemporaneidade, que se trata de um momento histórico, e uma coisa é falar de dança contemporânea, que se trata de uma estrutura que define uma estética, que traz um novo paradigma, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, assim, o Marcia Cunningham tem um papel importantíssimo nesse contexto, porque ele vai trazer, né, essas inovações, esses modelos novos para que nós possamos trabalhar. Além do Cunningham, né, tem uma outra pessoa que é de suma importância, tão importante quanto o Marcia Cunningham, que é a Anna Hoffring. E nós vamos falar dela hoje. Antes disto, né, eu vou compartilhar aqui com vocês uma janela aqui do nosso Moodle. Cadê nosso Moodle? Vou abrir aqui o nosso Moodle. Cadê o Moodle? Deixa eu... Parará. Estão vendo aí? Né? 8/10. Hoje é 8/10. Deixa eu abrir aqui no dia 8/10. Não, cara, tá louco. Hoje é 10/9. Não confunde as coisas. A semana passada nós vimos a arte contemporânea, rupturas e procedimentos, que é o texto que eu estou mencionando. E dentro desse texto aí, eu não consegui gravar a aula porque teve um problema aqui. Aí eu tive que continuar a aula no celular. Não sei se vocês estão lembrados. Aí o Vinícius ficou de bancar a minha hora. O Vinícius nem está aí, né? Mas eu lembro muito bem, né, que o Vinícius ficou de bancar meu pacote de dados, mas não deu. Agora, 10/9. Hoje nós vamos falar do John Cage, Marcia Cunningham, já falamos um pouco dele no texto da aula passada, e do John Cage também, Anna Hoffring, que são considerados pais e mães da dança pós-moderna. Pais e mães, para não ficar muito machista. Deixa eu arrumar isso aqui, gente. Espera aí. Pais e mamas. Só para falar que eu sou politicamente correto. Ai, pais e mães da dança pós-moderna. Aqui está o Cunningham, um coreógrafo americano, nascido... Ele nasceu em abril de 19 e morreu em julho de 2009. Ele foi apelidado de o Einstein da dança, porque ele dinamizou a partir dos anos 50 os passos do balé. O dançarino não se deslocava mais em função do centro da cena. Ele próprio era a cena, ele próprio era o centro.
né? A ideia do Koenig era que os dançarinos, os bailarinos não deveriam se deslocar em volta de um centro, uma figura central. A ideia dele é que haveríamos de pensar em que esse centro agora é o próprio dançarino, aonde ele foi, onde ele vai, onde ele irá, será o centro. Ao contrário, aí tem uma explicaçãozinha dele que diz o seguinte: ao contrário de dançarino clássico, considero todos os movimentos possíveis. Não componho me baseando no centro da cena. Então, assim, ele considera todos os movimentos possíveis, não compõe uma coreografia, né? Se baseando no centro da cena. Koenig libertou a dança da música, do cenário, da narração, criando peças onde a dança se apoia apenas nela mesma, sem a denominação de uma arte sobre a outra. A relação entre esses elementos é totalmente livre. É a inesgotável coragem imaginativa do coreógrafo, que enfrentou durante muito tempo os vaias e incompreensão do público, se expressou através do conceito dos eventos. Então, ele não dizia que fazia espetáculo, que fazia uma peça, etc. Ele dizia que criava eventos, grandes eventos, acontecimentos. Ele apresentava todo ou parte do espetáculo com a ordem, a duração das sequências e o número de papel dos dançarinos distribuídos ao azar. O que é esse ao azar? Na semana passada nós comentamos, esse azar é ao acaso. Ele modificava as ordens das coisas, né? Só relembrando que a gente já falou na semana passada, eu adoro esses... Ele dizia o seguinte: eu adoro o estresse do acaso. As propostas que ele traz te obrigam a descobrir o que você não conseguia. Continua inovador. Koenig introduziu nos anos 70 novas tecnologias em suas criações, colaborando com videomakers como Charles Atlas e Elliot Kaplan. Nos anos 90, o patriarca da dança rompeu outra barreira, utilizando o artifício digital de simulações de movimentos, chamados de live forms. No palco, né? Ele trabalhava com a questão da dança e a conexão de elementos digitalizados em cena, compondo coreografias tais como o Whippet, em 1999, Stepped, em 1953, Rainforest. Aqui estão uma relação de algumas coreografias que ele criou, entre as mais de 200 que ele fez. Ele também gostava de fazer teatro e também desenhar. Esse é o Koenig. Aqui embaixo, gente, para vocês entenderem, que isso eu coloquei essa semana, Koenig Technic Company Class. O que significa isso? Isso aqui é um videozinho, depois eu deixo para vocês verem. Ele tem uma aula completa. Olha que maravilha! Do método Koenig. Ele criou um método de dança, né? Não sei se vocês estão ouvindo o som que está aparecendo aí, saindo no vídeo? Sim, professor. Ó, Professor, pode rapidinho. falar. A Bruna tá pedindo pra você aceitar ela, por favor. Que ela chegou atrasada porque ela tava no médico. Ai, papai, cadê aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Tem duas aqui. Tem duas aqui, ó. Admit duas, a Ana. É que quando a gente está apresentando, a gente não tá vendo, né? Muito bem, muito bem. Então, ó, isso daqui é uma aula completa do método Koenig. Ele criou um método. Deixa eu abaixar o som aqui, cara. Tô falando muito alto. Como é que é uma aula do método dele? O Koenig, além do mais, além de tudo, ele era um educador. Ele criou uma metodologia própria. O Mercer Koenig, né, ele foi, como vocês já devem estar sabendo, ou como vocês
deve ter ciência. O Mercer Cunningham, ele foi bailarino da Companhia de Dança Moderna da Martha Graham, tornou-se um dos primeiros bailarinos, isso já foi citado anteriormente, sendo que ele rompeu com a sua mestra, né? Não concordando com toda aquela rigidez e todas aquelas preceitos que a Martha Graham, que é uma das mães da dança moderna conhecidas, temos aqui em São Paulo mesmo, tem academia que só trabalha com Martha Graham, como dança moderna. Ele não concordava muito com aquele tipo de movimentação, com o tipo de estruturação da companhia e também com o tipo de filosofia com a qual ela imprimia em relação à estética empreendida por ela, empregada pela Martha Graham. Né? Para ele, o gesto não tinha que significar nada, não tem a obrigação de significar. Ele pode ser algo que possibilite diferentes leituras para o espectador. Né? Nesse sentido, ele é um inovador. E por isso ele rompe com a Martha Graham. Aqui tem uma aula completa, não vou passar tudo, é lógico que tem uma aula de 1h30. Quem quiser ver como é que funciona esse método do Mercer Cunningham, né, que é a técnica Cunningham, tem aqui centro, centro, não tem barra, tá, gente? Já começa no centro, depois vai para as diagonais, né, e o professor explicando e dando toda a sua... Né? Então, quem quiser conhecer o que é o método Cunningham, é só assistir esse vídeo, que é uma aula completa com a companhia do Cunningham, tá? A própria companhia. Uma aula, 90 minutos de classe, ao som do piano. E aqui embaixo, vou dar um pause aqui, vou pausar. Aqui embaixo eu coloquei um link, né, o canal do YouTube do Mercer Cunningham Trust YouTube Channel. Mercer Cunningham Trust YouTube Channel, que é o canal da companhia, que é o canal onde você pode ter a oportunidade de ver outras coisas da história do Mercer Cunningham, né? Tem vários vídeos, tem várias coisas, e tem aulas, tem espetáculos antigos, tem entrevista com o Mercer Cunningham, tem obras importantes, ele em parceria com John Cage, né? Beach Birds é uma obra feita para o cinema, aqui ó, Beach Birds for Camera. Não sei se vocês estão vendo aí no compartilhamento, não deve estar vendo porque eu estou compartilhando só a janela do muro. Deixa eu stop sharing. Volta. Aí no link embaixo, né? Cadê? Se você clicar no link, vai ter todas essas informações. É um canal dedicado à obra do Cunningham. E aí tem várias obras importantes. Deixa eu ver aqui se tem alguém me chamando. Ah, não tem ninguém. Fechou. Tudo bem, gente? Estão me acompanhando aí? Posso continuar? Pode continuar, prof. Tá bom. O que eu tô fazendo? Cadê o botão aqui, cara? Cadê o botão? Opa. Bom, o que é que eu quero fazer agora? Não. Sharing. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Então tá, estou fazendo isso daqui. Ah, tá. Desculpa. Vocês não entendem o que eu estou fazendo. Eu estou usando 2 programas para poder fazer essa transmissão para vocês, né? Para conseguir alguns efeitos especiais. E eu estava olhando no lugar errado onde eu estava compartilhando. O compartilhamento é por outro programa, não pelo Zoom. Mas deu certo. E aí são as imagens da Mercer Cunningham, blá, blá, blá. Eu acabei de citar, né? Acabei de citar também uma figura importantíssima uma figura importantíssima que é o John Cage. John Cage. Nós falamos para vocês, eu falei para vocês sobre o John Cage, que é um
Este rapaz é o máximo, John Cage. John Cage. Ele foi citado aí na obra, o John Cage. Aqui tem algumas imagens dele. Tem música mesmo. Ele mexendo no som. Aqui essa imagem é muito interessante. Ele enfiando coisa dentro do piano para poder tocar a música. Ele fazia vários experimentos com piano, com instrumentos em geral, né? E jogar. Olha só o que ele fez, gente. O que o cara fez? Ele vai fazer um concerto. Ele ia fazer um concerto. No concerto dele, ele enfiava parafuso nas cordas musicais, nas cordas do piano. Só para ver que som que dava. Enfiava várias coisinhas lá em determinadas cordas para ele conseguir tonalidades totalmente diferentes, né? O John Cage, aqui ele falando sobre o silêncio, uma imagem dele, né? Aqui no concerto 4:33, que eu já falando, né, sons, falando sobre os sons que ele fez na hora que ele estava criando, quando ele criou o espetáculo. Aqui no Moodle, deixa eu voltar no Moodle aqui de novo. Aqui no Moodle, deixa eu voltar no Moodle. Dá uma diminuída. Eu vou pular aqui a Anna Hoffring, vou falar do John Cage. Sobre o John Cage, né? Tem um vídeo aqui que é muito bacana, que é uma análise feita por essa pessoa, né, pela Patrícia, acho que é Patrícia o nome dela, me fugiu o nome. O que é uma performance artística? Vocês estão ouvindo o som? Pode intervir ou não. Tá ok, né? Sim, vocês? meio baixinho, mas dá sim. pra Vou deixar rolar isso daí porque é importante isso daí. O comunismo faz que a gente pense sobre processos que temos automatizados ou conceitos que temos interiorizados e nem sabemos o porquê. Acontece em determinado momento, até pode ser replicada, mas como intervém elementos de azar, o resultado pode ser diferente. Segundo Will Converts, a performance é a guerrilha das belas artes. Difícil de se fazer, difícil de ser aceita. Eu diria que é quase a arte pela arte. Pode buscar os antecedentes nos dadaístas, nos futuristas que a gente já viu por aqui, lembra Marcel Duchamp? Então, só que o que a gente entende hoje por performance, na verdade, a primeira vez que ela aparece é junto com a figura do compositor musical John Cage. Mas, Patrícia, a música? Arte contemporânea, baby. O John Cage, ele teria tido umas experiências que nós podemos chamar de pré-performáticas com seu amigo Hal Schubert e também com o coreógrafo Merce Cunningham. Até que num belo dia de 1952, ele anuncia que em 29 de agosto, no Maverick Concert Hall, ele vai estrear uma nova obra musical. Ele já tinha criado outras, então o pessoal estava esperando o que ele vai fazer. E na hora marcada, o pianista David Tudor, ele entra no cenário, senta junto ao piano e marca o começo do primeiro movimento. E imediatamente fecha o piano. 30 segundos depois, ele abre o piano e marca o início do segundo movimento. O que acontece? Fecha outra vez o piano e 2 minutos e 23 segundos depois ele repete a mesma sequência para marcar o terceiro movimento. Passado 1 minuto e 40 segundos, ele abandona o cenário. E se a gente somar os 3 movimentos, a gente tem 4 minutos e 33 segundos, que é o nome dessa obra musical. No final, perguntaram para o Cage, essa obra trata do silêncio? Ele categoricamente respondeu que não se tratava do silêncio, e sim de escutar. E ele começou a narrar tudo que ele havia escutado naqueles 4 minutos e 33 segundos, do cenário, do entorno. E também, o que ele podia ter feito, o que ele queria fazer, na verdade, era silenciar o seu ego. Porque ele estava praticando o Zen budismo e, segundo ele, então, existia todo o ruído causado pelo ego dos super artistas que queriam chegar à sua obra-prima. Então, se alguma coisa foi silenciada, foi seu ego. E ele também já sabia que o silêncio era algo que não existia. Porque ele tinha feito uma experiência em Harvard, ao menos se você está vivo, tá? Ele tinha feito uma experiência em Harvard, que ele tinha entrado numa câmera com os Beatles,
que absorviam 99,8% do ruído. Ao fecharam a câmera, o que aconteceu? Ele começou a escutar o seu sistema circulatório. E ele viu, então, que o seu mestre, ele tinha razão. Porque o Suzuki dizia, eu vou olhar aqui para falar para vocês, o que o Suzuki falava sobre o silêncio, que é o mestre budista, zen budista, do John Cage. Ele dizia que o silêncio não é acústico, é uma mudança de mentalidade, uma volta. A performance está inserida dentro de um movimento artístico maior, conhecido como arte conceitual, onde pela primeira vez na história a ideia é mais importante do que o produto final, do resultado, e nem precisa ter um produto tangível. Ai, gente, é claro que não vale qualquer ideia. Só que às vezes nós temos uma visão meio estricta da arte. A gente fala, isso aí nem parece arte. Só que o Rauschenberg já nos avisou que para ser arte, a arte não precisa parecer arte. No episódio anterior, eu te falei que já não existem barreiras na arte contemporânea entre a arte e a vida. E o que o John Cage fez foi marcar esses 4 minutos e 33 segundos como arte na sua vida, no seu cotidiano. E você também pode fazer isso, sabe como? Quando eu estava escrevendo o roteiro desse episódio, eu descobri um aplicativo da Fundação John Cage, então um aplicativo oficial disponível para iOS e Android, ele custa €1,09, onde você pode escutar a gravação que o John Cage fez no seu último apartamento em Nova York. Quando eu escutei, eu fiquei bem emocionada, porque é como se eu estivesse ali do lado dele naquele momento. Você pode gravar a tua obra musical nos 3 movimentos, compartilhar no aplicativo, para que outras pessoas possam escutá-la, e você também pode escutar a performance de outros usuários. É só você escolher em que lugar do mundo você quer escutar isso, através do Mapa Mundi. Agora, não fique preocupado se você ainda não entendeu o que é performance, porque nesse bate-canal ela vai voltar a aparecer, mas não no próximo vídeo. Porque no próximo episódio, nós vamos ao encontro do homem que caminha. Para não perder, já sabe, se inscreve aqui no canal, me segue nas minhas redes sociais, e hoje eu te deixo aqui dessa Baía de Las Canteiras, aqui. É isso daí, gente. Voltando! E aqui eu deixei um link embaixo, né, para vocês verem a obra tocada pelo a performance, né, que é uma obra performática em música do William Marx, né, ele tocando esses 4:33. Como é que foi feito esses 4:33 minutos? Então todos esses movimentos que foram feitos, que traduziram as intenções, né, que traduzem as intenções do John Cage, né, que na verdade, não, como foi citado, ele não se trata do silêncio, mas da escuta. Uma obra que vai buscar identificar a escuta, né? E essa escuta do que acontece em torno da gente. E conforme o próprio John Cage falou, né? O silêncio em si não existe. O que existe é uma mudança de consciência, mudança de estado, né? Então, assim, foi nessa daí que nós paramos, né? Na semana passada, nós falamos sobre John Cage, falamos um pouquinho sobre o mestre Kahneman, e eu gostaria de introduzir, né, nesse instante, a Hannah Hoffring, que está no nosso texto, né, das rupturas e procedimentos da dança pós-moderna, né, que vai trazer uma contextualização daquilo que a Hannah Hoffring nos traz. Assim, me parece que a maioria não leu o texto novamente. Vocês estão muito bonitos, hein, seus bonitos? Então é isso daí. Tudo bem, gente? Estamos bem aí? Podemos continuar? Sim, prof. Eu vou parar de compartilhar esta tela, né, dos 4:33 e vou passar para frente, vou passar para Hannah Hoffring. Então, assim, se vocês não conseguiram ler, né, eu vou ler com vocês só o parágrafo que fala da Hannah Hoffring. Não vou ler tudo, deixar o resto para vocês lerem, porque esse texto ele vai nos acompanhar umas 3 aulas. Então, eu acho importante termos esse texto em mãos.
Acho que tá bom assim, né? Tá bom assim, tá muito bem assim. Deixa eu abrir aqui. Se vocês tiverem com o texto em mãos, vocês podem ler aí no computador de vocês, mas eu vou ler junto com vocês só a parte que fala da Anna Halfrey. São 2, 3 páginas só. Anna Halfrey, nascida em 1920, coreógrafa americana, pesquisadora, criadora e professora da Dancers Workshop Foundation, em São Francisco, nos Estados Unidos. Assim como Cunningham, ela produziu um ímpeto para a dança pós-moderna e para a improvisação da dança. Guardem isso. Improvisação na dança. Halfrey construiu sua história diante da efervescência cultural que avassalava Nova York nas décadas de 50 e 60. Seu interesse foi direcionado em desenvolver uma metodologia que daria suporte para o intérprete descobrir e criar sua própria linguagem e se mover por intermédio da consciência sinestésica. O que quer dizer isso, gente? Consciência, sua própria linguagem, descobrir e criar sua própria linguagem, se mover por intermédio de sua consciência sinestésica. Dá para compreender o que é isso? Isso tem algum impedimento? Vocês sabem o que significa isto? Estão me ouvindo? Podem falar se vocês quiserem. Esse grifo amarelo aí, o que é consciência sinestésica? O que é isso, gente? Alguém sabe? Ou chuta? Pode chutar. Consciência corporal? Oi? Consciência corporal? Consciência corporal. Boa, boa, boa. Consciência corporal. Quase isso, quase isso. O que é cinesiologia? Sinestesia. Sinestesia é o sentido da percepção do movimento, do peso, da resistência e posição do corpo provocado por estímulos do próprio organismo. Por exemplo, se a gente der um Google aqui, vou dar um Google aqui. Sinestésico é alguém que utiliza muito o tato, focando sempre em situações práticas, em mover e tocar, em montar e desmontar coisas. Isso é uma pessoa sinestésica. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Né? Já que eu estou com ele aberto aqui, já compartilho com vocês aqui, ó. Porque nós temos sinestesia com C e sinestesia com S. Tá bom? Ali no texto ela falou sinestésica com C. A sinestesia refere-se, com C, refere-se ao sentido muscular, aquilo que envolve o corpo e os sentidos. É um conjunto de sensações que nos permite a percepção dos movimentos, isso com C. Sinestesia com S refere-se à sensação secundária que tem a ver com a percepção. Né? Sinestésica, isso é com S. Então tem uma diferença, tem sinestesia com S e tem sinestesia com C. Né? Exemplo de sinestésico. Uma pessoa sinestésica, pessoa que processa melhor informações através de movimento toque. Né? Então ela toca, ela encosta, ela pega, né? Por exemplo, ao se comunicar precisam se tocar, pessoas que ao se comunicar precisam tocar no ouvinte. Sinestésico corporal, ou melhor, movimentando-se, tocando-se, ou mexendo nas coisas. Né? Agora, quer ver? Vamos ver aqui o sinestésico com S. S. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Tem um sinestesia, sentido de percepção do movimento, resistência e posição do corpo. Certo? E tem o sinestesia com S. Deixa eu mudar aqui. Sinestesia, psicologia, é relação que verifica espontaneamente, de acordo com os indivíduos, entre as sensações de caráter diverso, mas intimamente ligadas à aparência. Determinado ruído, som pode evocar uma imagem particular. Um cheiro pode evocar uma cor ou uma memória.
Isso tem a ver com a sinestesia. Tem a ver com a percepção, mas não é o corporal. Enquanto com o sinestésico, com C, tem a ver com as sensações corporais, você tocar e sentir e perceber, né? A sinestesia tem a ver mais com memória, com sensação, entendeu? É isso. E aí, quem tiver mais, né, ó, sinestesia é o recurso estilístico no qual se utiliza palavras e expressões associadas a diferentes sensações do corpo, visão, audição, para gerar um efeito discursivo. Risada gostosa, audição mais paladar, cheiro azedo, olfato mais paladar. Assim, existem espetáculos que são sinestésicos com S. Não sei se alguém dá um exemplo disso. Quem pode dar? Quem consegue dar um exemplo de uma obra sinestésica? Com S. Com S. Não o sinestésico da Dana Halfren lá. Por exemplo, quando eu entro no espetáculo e aí os artistas colocam já na entrada cheiros. Uma fumaça com um tipo de cheiro específico para que você possa evocar lembranças. Cheiro de infância, né? Isso não existe, mas evoca lembranças da infância. Ou um cheiro que evoca... Isso falando do olfato. Mas também tem outras maneiras de você... Então, assim, deu para entender isso, né, gente? Vamos passar para frente. Não enrolar nisso aqui, não. Vou botar aqui. Parar de compartilhar essa daqui e vou compartilhar a Anna Halfren de novo. Tudo bem com relação ao sinestésico aí? Sim, Prof. Beleza, ficou claro. Então, vamos lá. Para Jane Ross, o seu artigo Anna Halfren, The 16 Years, tanto Koenig como Halfren foram fortemente influenciados pelos os ideais da Bauhaus, né? Lorenz Halfren, marido de Anna Halfren, cursava arquitetura na Harvard University, certo? Onde o Walter Gropius, fundador da Bauhaus, ensinava e dava aula lá nos Estados Unidos. Olha, Walter Gropius, que é o idealizador da Bauhaus. De acordo com Ross, para Anna Halfren, a estética de Bauhaus, além de direcionar seu trabalho dentro do ativismo social da década de 60, juntamente com um conjunto de concepções artísticas, foi que começou a dar forma para as novas articulações do movimento e sobre o espaço da dança. Não podemos pular isto, precisamos voltar um pouquinho, né? Lá... Cadê? Deixa eu cancelar. Vou voltar um pouquinho aqui. Lá no Moodle, que eu coloquei algumas coisinhas sobre a Bauhaus lá para vocês darem uma pesquisada, uma verificada depois. Aqui no Moodle, eu coloquei algo sobre a Bauhaus. Bauhaus. Logo após o nosso amigo John Cage, né? Afinal, o que foi a Bauhaus? Que legado nos deixou no design contemporâneo? A Bauhaus tem a ver com design contemporâneo, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês esse link. E aí eu coloquei, né, um exemplo de Bauhaus. Quem é que conhece esse lugar aí? Quem não conhece, sai toda hora na televisão, principalmente nos últimos tempos, né? Isso tem influência da Bauhaus, essa arquitetura, né? Afinal, o que foi a Bauhaus? Qual o seu legado? Ela foi fundada pelo Walter Gropius, esse mesmo cara que deu aula para o marido da Anna Halfren, lá nos Estados Unidos, na Alemanha, e que juntava várias disciplinas que se complementavam, artes até consideradas inferiores, como cerâmica, tecelagem, marcenaria, interligavam-se à arquitetura, artesanato, escultura, pintura e desenho. Por isso, a escola reuniu uma série de artistas e talentos distintos. Aí eu coloquei um link aqui, saiba mais aqui, para que vocês abrissem, né? Aí não vai estar compartilhando, eu vou compartilhar no link que eu acabei de... tá aparecendo aí para vocês, correto? Sobre a Bauhaus.
um link aí mostrando um pouco sobre a história da Bauhaus, que é importante ler, né? É importante a gente entender por que a Bauhaus servia. Aqui, eu achei, aqui tem uma citação que fala que é importante saber também, ó. A Bauhaus encarnou o ideal do projeto de unir vários artistas. Então, assim, lá atrás, lá no princípio, nas décadas de 20 e 30, a Bauhaus teve essa função, né? Teve esse propósito. Foi idealizado pelo Walter Gropius, né? Então, assim, a função fundamental da Bauhaus, né, que veio de revolucionar o design moderno, era buscar formas e linhas mais simples, definidas pela função do objeto. A recomendação era que os objetos criados fossem desenhados, tendo como meta serem produzidos rapidamente e com baixo custo. Então, assim, o bom design deveria ser, de novo, acessível na Alemanha, um país cuja economia encontrava-se dizimada na Primeira Guerra Mundial. Então, sei lá, década de 20, né, 30, quando surgiu. Aí tem alguns exemplos de Bauhaus aqui no Brasil, Brasília, né, inspirada. Né, algumas características da Bauhaus, a união de várias técnicas, né, a simplificação dos volumes, das formas, paredes, etc., a abolição de paredes internas, aí tem a ver com as artes, com a arquitetura, tem a ver com a arquitetura e também com as artes em geral, no sentido que a Bauhaus ela elimina aquela distância que há entre arte e artesanato. Para eles não tinha essa questão de que a arte é superior ao artesanato. Para eles a arte um compõe com o outro, né? Aí teve algumas fases que né, conforme foi mudando os comandos da Bauhaus, mudou a fase também, as fases, teve umas evoluções de ideias. Aqui tem o prédio, né? Então, assim, nota-se pela arquitetura, pelo design das peças. Então, assim, criava-se objetos, né, que, além de ser uma obra, também é útil. Uma obra útil. Você pode sentar nessa cadeira, ela pode servir como objeto de utilidade dentro da sua casa, né? A ideia era essa, aproximar a arte para o nosso cotidiano e fazer com que ela se mesclasse também. Menos é mais. Ó, isso vem da Bauhaus. Quem já ouviu falar disso daí? Menos é mais. Né? Isso tem a ver com a Bauhaus, esse tipo de arquitetura econômica muito bacana, esses pavilhões que parece que não está sustentado sobre nada, né? E isso vai impactar em diversas áreas da cultura e da arte, além dos artistas visuais, né? Paul Klee, Kandinsky, Marcel Brel, influenciou também a dança, no sentido em que vai criar alguns paradigmas para que mais tarde possamos ter aquilo que nós chamamos dança contemporânea hoje. Aqui um exemplo de arte da Bauhaus, né, uma cadeira muito bonita essa aqui, né, bem, né, banquinhos, muito famoso isso aí do Mondrian, né, a Bauhaus aí vocês podem olhar no link, né, esses exemplos, para nós sabermos um pouquinho, né, o que é Bauhaus, quando está falando no texto sobre Bauhaus e o que é a Bauhaus. Vou compartilhar de volta aqui o texto da Hofring, que fala da Hofring. Vamos lá, dona Hofring. Pronto. Deixa eu ver aqui se tem alguém chamando querendo entrar. Não, acho que não tem ninguém querendo entrar. Então tá bom. Fechei aqui o coisa. Voltando. Então, assim, né, Walter Gropius, fundador da Bauhaus, foi professor, né, do Lorenz Hofring, que era esse marido da Anna Hofring. Então, tá explicado, né, as influências, uma coisa intercruzando com a outra aí. Outro fator importante na formação de Hofring, além dos ideais da Bauhaus, foram os ensinamentos da Margaret Douglas, né, que se baseava no princípio de que cada estudante deveria descobrir a simples verdade de seus corpos por meio de exercícios de improvisação estruturada. Olha só, isso daí vai mudar tudo na dança, né? Improvisação estruturada. Não vou me deter
Vou voltar aqui. Não vou me deter na questão da improvisação, porque a improvisação, ela tem um monte de maneiras de ser feita e também de ser introduzida e também de ser utilizada na questão das artes. Eu trabalho com, tem improvisação no teatro, tem improvisação em dança, tem improvisação nas artes, na música. Em dança, nós temos diversas maneiras de trabalhar improvisação. Uma delas é a chamada improvisação estruturada. Temos várias outras maneiras de se trabalhar com improvisação em dança. Em teatro também tem as suas improvisações, que não é a mesma coisa que dança, né? Improvisação não é você começar a fazer algo do nada e, a partir do nada, criar algo. Não tem nada a ver com isso. Existem algumas maneiras de se improvisar em dança. Dentro do curso de dança, nós teremos, né, um semestre só para falar sobre isso. Temos um momento que teremos o tal do contato e improvisação do Steve Paxton. Steve Paxton, que é o criador do contato e improvisação, que é um estilo de improvisação dentro da dança contemporânea. Então, assim, a improvisação, ela tem diferentes maneiras. Improvisação estruturada é uma dessas maneiras. E a Anna Hoffman, ela vai adotar essa questão da improvisação estruturada para poder criar uma pedagogia, né? Um trabalho de conscientização e educação corporal para o povo da dança. A partir da ideia da pedagogia formal da Bauhaus, com um trabalho artístico baseado no princípio da colaboração e das aulas que ela fez com a Margarete, é que Halford passa a desenvolver o seu método de ensino e criação, o qual instituiu uma nova relação entre bailarinos e a coreografia, ou como ela preferia chamar de partitura. Ela não chamava de coreografia os trabalhos dela, chamava de partituras. Partituras. Não tem coreografia no vocabulário da Halford. Com seu método de improvisação estruturada, passa a vislumbrar um corpo que explora e expande suas potencialidades mediante a descoberta da ordem natural e harmônica dos elementos independentes. Os procedimentos com acaso, né, ela vai adotar o acaso também, assim como Kanigher, em seu trabalho. Em seu trabalho como diretora, incluía formar e editar as descobertas de seus bailarinos durante os ensaios. Quem trabalha com esse lance de improvisação também, muito trabalhou, né? Porque morreu a Pina Bausch, né? Ela trabalhava com improvisação estruturada para a construção das suas peças, né? No exercício de jogar com a invenção de parâmetros, de organizar movimentos, reorganizar esse material, um trabalho muitas vezes acabado, pronto para apresentação. Às vezes a obra estava pronta, ela já vinha com um exercício, um jogo de improvisação e mudava boa parte da obra, né? Estava sempre em constante processo. Ou seja, mais uma vez, né, relembrando o que a Patrícia acabou de falar sobre o John Cage, a questão para esses artistas da contemporaneidade não é a obra acabada, e sim o processo de criação e o processo de evolução. É uma obra em work in progress. Work in progress. Vocês já ouviram falar em work in progress? Quem já ouviu falar, o que é? Work in progress. É uma palavra importantíssima no nosso vocabulário, no vocabulário das artes contemporâneas e principalmente na dança. Work in progress. No teatro também tem o Gerald Thomas. Quem é do teatro sabe quem é o Gerald Thomas. Trabalhava com work in progress. Quem sabe o que é work in progress? Trabalho em processo. Work in progress. Estão me acompanhando aí, gente? Sim, prof. Podemos. Então, assim, no work in progress, né, trabalho em processo, nós temos a possibilidade de... É isso que a Anna Halford faz.
fazia com as obras dela. A obra não está pronta, nunca está pronta. Ela está sempre em processo. Então, assim, quem vai ver o espetáculo ou um evento, como gostava de chamar o mestre Cunningham, num dia, se ele voltar depois de uma semana, vai ser outro evento, outro espetáculo, porque isso vai mudando. O espetáculo não está acabado nunca, ele nunca tem um fim. Essa é a ideia deles. Halfring aspirava não somente por um vocabulário mais próprio, né, o vocabulário de Cunningham, de Martha Graham e Doris Humphrey não não lhe bastava. Quem é Martha Graham e Doris Humphrey? Na história da dança 2 nós vemos que Martha Graham e Doris Humphrey eram uma das matronas, lá, as mães da dança moderna, né? Saíram lá da escola, da Demi Shaw, depois criaram suas próprias metodologias de ensino. Um lado foi a Doris Humphrey, depois por outro lado foi a Martha Graham. Então, assim, para ela, esse tipo de vocabulário codificado não basta, ele não serve para ela como um mote de criação. Para ela precisa ter uma coisa mais profunda do que o código. Para ela a técnica ingessa o bailarino. Essa é a ideia este pensamento, né, desse pessoal. Uma coreografia toda marcada, tudo cheio em cima, baseada numa técnica, não era o suficiente para eles. Mas também procurava por um ideal de bailarino menos vinculado ao automatismo e de uma técnica codificada. Logo, podemos afirmar que ela apontou sua pesquisa em direção ao desenvolvimento de uma pedagogia que forma um bailarino mais apto a se mover, adentrando novos territórios, arriscando-se a expor, revelar-se em cena, resolvendo no corpo soluções para problemas da improvisação. Além de utilizar a improvisação em dança no formato de exercícios, tarefas, né, um dos objetivos da Anna Halford, principalmente como educadora, foi potencializar no bailarino. Isso aqui, gente, é muito importante também. O que vai diferenciar um bailarino contemporâneo, né, dentro desses processos de formação, de um bailarino que é formado com técnica clássica ou da técnica moderna, das técnicas modernas, da técnica clássica. Qual a diferença desse tipo de bailarino? Né? Isso vai potencializar, isso tem a ver com esse pessoal lá dos anos 60. Ele potencializa no bailarino a capacidade de desenvolver um material coreográfico e criar repertórios, ao invés de o bailarino se manter confinado a um vocabulário codificado de uma técnica aprendida. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Né? O bailarino, ele não precisa mais ficar preso a uma técnica. Ele pode utilizar diferentes estratégias metodológicas. Estratégia metodológica está meio redundante, mas tudo bem. Diferentes estratégias para poder se apresentar em cena. Ao passo que ele mostra alguma coisa do balé clássico, por exemplo, né? Ele vem com outro estilo de dança junto e compõe com aquilo. Ele joga um hip hop no meio e faz uma dança urbana, ou ele pode jogar uma dança popular, né? E aí ele cria uma outra coisa que não é nem clássico nem aquela dança popular, né? Ele cria um novo estilo, ele pode criar o corpo. A ideia da Anna Halford é tornar o bailarino capaz, né, de transitar em diferentes técnicas e saber trabalhar com isso nos seus processos de criação, não ficar preso a um código, não restrito a um único código um código de corpo, um código corporal, né? Uma estratégia corporal de criação. Para essa é a intenção dela. Ele não fica confinado a um vocabulário específico. E para isso, né, para Alfred, a improvisação serve como uma ferramenta na sua busca por um novo sentido de fazer dança. Amplia a noção de subjetividade do modernismo, né? Amplia a noção de subjetividade do modernismo, cria corpos responsivos e inteligentes. Olha só a pretensão dela, criar corpos responsivos e inteligentes. O que é responsividade?
dentro do campo da tecnologia, vocês sabem? Né? O que é uma coisa responsiva na tecnologia? Alguém consegue me dizer o que é responsivo? O que é algo responsivo? Não? É difícil? Responsivo. 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 Eu nunca ouvi falar. Não? Como não, minha gente? Eu falei de bootstrap numa aula dessas daí, né? Quando eu falei do bootstrap, né? Eu falei de responsividade. Quando você abre um site no computador e aí tenta abrir esse site no seu celular, se o site é responsivo, o que é que acontece no celular? Ele se transforma, né? Você consegue, ele muda os elementos de lugar e faz com que os elementos se tornem mais... os elementos se tornem de melhor leitura. Vou dar um exemplo aqui de responsividade para vocês. Agora, usando a tecnologia a nosso alcance, ao vivo, a cores. É só eu compartilhar uma tela aqui que tem um navegador, pode ser do Moodle. Aqui eu vou dar um exemplo de responsividade. Agora, vocês estão vendo o site do Moodle para o computador, certo? Quem usa o aplicativo do Moodle, ele vem diferente, né? Com os ícones maiores, letras maiores. Se eu apertar a minha tecla F12 do meu celular não, desculpa, do computador, a tela diminuiu. Aqui apareceu um monte de códigos, né? Aqui do lado direito, aqui, ó, onde está, ó, tá vendo a mãozinha do meu mouse? Eu posso escolher aqui, né, como é que esse site vai aparecer, tipo, num Galaxy S5 ou no Moto G4. Ou eu posso mudar aqui para um iPad. Olha como é que o site apareceria no iPad. Né? Aí se eu mudar esse iPad aqui para iPad Pro, ó, já melhorou aqui. Né, um celular Galaxy S5, aí já fica meio desconfigurado. Aí o cara que fez o Moodle vai ter que mexer no coisa lá para poder fazer isso aqui ficar mais responsivo. Ó, tá vendo? Mudou os botões de lugar. Isso é responsividade. Responsividade. O Moto G4, ele já fica melhorzinho, né? Mas já tem uma questão aqui, ó, tá vendo? A aula já está comendo letra, então assim, eu tenho que mexer. A pessoa que cria o site, que coloca esses conteúdos, tem que pensar na responsividade de quem vai navegar na internet. Isso é responsividade. Tá, eu apertei o F12 aqui, ó, aí eu posso escolher o tipo né, eu posso ver como é que o meu site sairia, né? Dentro de um contexto, de diferentes contextos. Deixa eu ver aqui. É isso. Né? G4, ó, um site responsivo, ele se adapta às diferentes estruturas. Era isso que eu queria mostrar. Tira esse F12 aqui. Pá, pum, pá, pum, pá, pum. Saí do Moodle, cara, que burrice. Não era para ter saído. Beleza, isso é responsividade. E aí quando a Anna Hoffring, né? Anna Hoffring está fazendo essa questão, está falando de responsividade, é exatamente disso que ela está pretendendo fazer. Né? Criar corpos responsivos, inteligentes, que se adaptam. Né? E para que isso ocorra, é importante o trabalho de improvisação. Improvisação, mas não é qualquer improvisação. Não é qualquer improvisação. A improvisação é estruturada, certo? Isso que ela quer dizer com um corpo responsivo e inteligente. Um corpo que se adapta, que se encaixa, que vai se transformando, em que não que esteja preso dentro de um vocabulário codificado de uma técnica aprendida. É essa a luta dela. Antes da improvisação, novamente,
Antes, a improvisação normalmente se restringia como ferramenta do criador. Agora, todos participam da criação por meio da improvisação, numa abordagem da lição do jogo para gerar movimento. Olha só, né? A improvisação sendo trabalhada no contexto, né, da criação. E aí, né, nós não temos mais aquele uso da improvisação como um simples instrumento para eu chegar em algum lugar, para criar um espetáculo, por exemplo. Não, a improvisação vira uma obra. Eu não sei se nós já citamos na aula passada, em aulas anteriores, né, a questão da improvisação no contexto da cena contemporânea. E eu até citei uma companhia de dança aqui de São Paulo mesmo, a companhia de dança, a CIA Nova Dança, que trabalha dentro deste contexto de improvisação em cena. O espetáculo se dá durante a improvisação se dá durante o espetáculo. Então, assim, eles ensaiam diferentes estratégias de pesquisa, de corpo e movimento, usando improvisações de diversos tipos, né? O contato e improvisação, a improvisação estruturada, a improvisação por imagens, objetos e várias coisas. Aí, no dia do espetáculo, eles trazem isso tudo como escopo da obra. Ou seja, a obra não tem uma coreografia, é tudo improvisação. A Companhia Nova Dança trabalha com isso. Vai por este caminho. Tem outras companhias, né, de dança que trabalham com esse sentido, não tem uma coreografia, não tem um coreógrafo. Todos são criadores, intérpretes criadores, são coreógrafos, todo o elenco cria na hora, e aí tem um diálogo entre as pessoas nesse contexto. Então, isso daí é obra, né, não do acaso. Né? Fazendo uma brincadeira aqui, não é o acaso que chegou nesse contexto, não, teve uma história por trás disso. Essa história tem um dono, tem alguém que criou isso daí, que correu atrás, que vai influenciar toda uma geração e vai continuar influenciando, e hoje em dia tem gente fazendo isso sem saber de onde veio. A Anna Hoffman foi a idealizadora disso daí, criando uma metodologia de ensino-aprendizagem, né, para o corpo do bailarino a partir deste contexto da improvisação. Né? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui de novo, vamos terminar isso aqui, só a parte da Anna Hoffman, não vou falar tudo. Né? Antes a improvisação se restringia como ferramenta do criador. Agora não, agora todos participam da criação. Não tem um coreógrafo, um criador. Outro aspecto fundamental, não somente para a Hoffman, mas para todos os artistas que ao longo dos anos incorporaram a improvisação como técnica, foi sua busca pelo equilíbrio entre a estrutura e a liberdade como ideia de comportamento espontâneo com rigor. O paradoxo, aí uma citação da Sally Daniels, né, que escreveu, né, um livro falando sobre esse contexto, essa época, né, uma historiadora de dança. O paradoxo fundamental dos jogos que pareciam dar poder a esses artistas era a sua capacidade de criar reinos de liberdade dentro das censuras dos códigos normais. Olha só que poético que é a Sally Daniels, né, a conclusão dela. Né? O paradoxo fundamental dos jogos que pareciam dar poder a esses artistas era a sua capacidade de criar reinos de liberdade. Bacana isso daí, gostei, cara. Provocar a participação do espectador foi um fator que influenciou improvisações direcionadas e estruturadas. Outro tipo de improvisação, e improvisação direcionada, além da estruturada, além do contato e improvisação, né, tem a improvisação direcionada. Para que serve isso daí? É uma improvisação, aquela que você vai evocar a participação do espectador. Você vai jogar o espectador em cena. Eu falei do exemplo disso na aula passada, citando a professora Isabel Marques, um dos ícones da dança contemporânea na cena paulistana, na Caleidos, né? Estruturadas, explorando dessa maneira a noção de espectador e performer. Noção de espectador e performer. Né? Entrando na questão da performance aí dentro deste contexto também, né? Vira uma grande performance.
intento de Hofring, de acordo com Novak, era deslocar o processo da criação para a cena, no momento em que a improvisação é tratada como performance. Ou seja, quando a ação está acontecendo em cena, né, vira uma ação performática. Essa ação performática, né, ela tem como escopo, como chão como embasamento, a improvisação. Esse é um aspecto importante de salientar, pois é um ponto de mudança que irá tornar-se um dos princípios da dança pós-moderna e da dança contemporânea. Dança pós-moderna e da dança contemporânea. A improvisação como performance vai focar no acontecimento como experiência, ou seja, voltando aqui, rememorando o que já foi dito, né? O acontecimento como experiência, ou seja, não há uma obra acabada. O importante não é o espetáculo em si, mas sim o processo, a experiência, incluindo nisso tudo o espectador e o bailarino no processo, né? Produzindo desconexões no espectador para que o evento isolado ou as imagens que se produzam possam ser vistas em si mesmo. As ações do cotidiano e a natureza faziam parte desse fascínio da Halfrey pelo movimento, inspirando suas propostas de improvisação. A celebração e o compartilhamento, tudo isso somado ao seu interesse por aspectos terapêuticos do movimento e desenvolvimento de uma consciência sinestésicas com C, foram temas levantados e discutidos por ela. Então, assim, né, além da improvisação, além da dança e as técnicas que se incorporaram, ela trouxe também para a dança as questões sinestésicas, né, os estudos sinestésicos, a consciência do movimento. Né? Hoje em dia tem gente que fala de consciência corporal, tem gente que fala de dança, educação somática, né? A professora Paula dá aula de educação somática, e alguns de vocês já devem ter tido aula sobre isso. Isso tudo tem a influência também desses processos evocados pela Anna Halfring. Ela dava muita importância nesses aspectos terapêuticos. Quando eu falo aspecto terapêutico, nós estamos falando de educação somática. E aí, depois a gente fala mais sobre educação somática. Com a combinação de diversos métodos de improvisação e a concepção de um movimento com base natural, de acordo com Novak e Ross, Anna Halfrey contribuiu para um conceito de dança baseado na integração e nos impulsos do corpo, além de ser uma, entre outros artistas, que fez com que a voz individual do artista se expandisse. A voz individual do artista, isso quer dizer o quê? O artista não é mais aquele ser à mercê do coreógrafo e da estrutura coreográfica sendo imposta para o processo criativo, no processo criativo. O resultado híbrido que Halfrey vem a desenvolver com a mudança em sua forma de arte é um ritual para que uma nova democracia do corpo, é um ritual para uma democracia do corpo. O ordinário, o radical, o outro e a força da educação pela dança são celebrados dentro de uma estrutura do movimento como arte, e o processo de amadurecimento do artista pedagogo é escolher com o que trabalhar e como trabalhar. Certo? Isso faz parte do processo de amadurecimento do artista. E vamos ficando por aí. Eu não vou falar da dança moderna, da Judson Dance Church, porque isso já entra... o foco de hoje é falar um pouquinho desses precursores. Né? O intuito de hoje é falar sobre esses precursores, né? Traduzir para nosso conhecimento e trazer para para este contexto as bases, a raiz, né, do que é e de onde vieram as coisas. E aí esse texto nos ajuda muito a entender um pouquinho, né, como é que... A gente vai ler mais um texto falando sobre esse mesmo assunto, só para ninguém esquecer, vai ler de novo. Mas é bem legal, né, falando dessas vanguardas dos anos 60, trazendo esses contextos,
O Sonho Americano, Marcel Duchamp, John Cage, a Yvonne Rainer também, que vai ser uma das figuras principais dentro desse contexto da dança pós-moderna, né? E todas essas influências, né? Quando nós falamos de dança contemporânea, não podemos deixar de evocar, né, esses criadores, esses artistas que hoje em dia são bastante citados, referendados e até imitados, e às vezes pessoas que fazem dança contemporânea ignoram de onde vêm as coisas que elas estão fazendo. Muitas das vezes ignoram as bases. Se a pessoa trabalha com improvisação em cena, em dança contemporânea, no mínimo ela precisa saber de onde veio, quem é que trouxe essa possibilidade, quem é que apresentou para o contexto da cena na arte contemporânea a possibilidade de trabalhar com dança contemporânea, de trabalhar com improvisação dentro da cena, né? E a cena em si ser uma improvisação e isso se tornando obra, e não estratégia de preparação corporal e processo de criação. A própria improvisação enquanto cena, enquanto obra, enquanto espetáculo. Deixa eu parar um pouquinho de ficar falando e vou abrir a palavra para vocês, para que vocês possam se manifestar, né, neste contexto. Dentro deste contexto aí. Gente, tem gente pedindo para entrar, ok, mais uma pessoa. Federico, meu Deus, vai chover. Federico chegou, gente. Federico chegou. Ai, papai do céu, cara. Beleza aí, gente? Vamos lá, gente. Vocês que leram o texto até aí, gostariam de tecer algumas considerações sobre isso que nós estamos falando até agora? Né? Sobre esse pós-moderno, ou dar algum exemplo, né, disso que eu acabei de falar, de improvisação em dança, em cena, trazer alguma contribuição? Está aberto o microfone para vocês. Usem, abusem. Use e abusa. Use e abusa. Nenhuma contribuição? Estou a falar com alguém? Alguém está vivo aí? Alguém está digitando no chat loucamente? Não! Prof, Fala! só um pontinho assim. Só para a gente ver como que foi importante, né, o fato dessa coisa dela ter tentado formar bailarinos responsivos e maleáveis, porque hoje, até se você for tentar entrar numa companhia, vamos supor, uma companhia de balé, por exemplo, se você não tiver essa maleabilidade de conseguir fazer outros estilos também e se adaptar a outros tipos de movimento, eles não te aceitam. Eles preferem alguma pessoa que não tenha uma técnica tão boa, mas que seja mais maleável, né? Sim, né? Balé da Cidade tem isso bastante. Balé da Cidade de São Paulo. A São Paulo Companhia de Dança, né, nós temos corpos altamente treinados na questão da dança clássica, né, corpos jovens dentro das técnicas, mas eles também sabem outros estilos de dança. Então, assim, não podemos nos encerrar dentro de um código específico, porque corremos o risco de, né, não termos espaço, né, dentro desse contexto. Quem mais tem alguma contribuição para poder falar? Quem está chegando aí?
Eu coloquei aqui, gente, também, ó, alguns dizeres, né, sobre o legado da Anna Hoffman, né? Ela não inspirava não somente um vocabulário mais próprio, o vocabulário codificado da Gra, que está lá no texto, eu coloquei um pedaço do texto aqui, né? E coloquei aqui também um documentário para vocês verem com mais calma, na casa de vocês, né? Um documentário tem 1h20, está em inglês. Aí você clica na legenda aqui, ó, e vai aparecer a legenda em inglês, mas você pode configurar a legenda para sair em legenda em português, tá bom? Essas coisas não tem em português, mas eu prefiro inglês porque eu entendo um pouco de inglês. Olha lá, eu acredito que a minha avó amava a sua dança como ritual, né? Em toda a minha vida de adulto. Então, assim, você pode ver pela legenda o que elas estão falando. A legenda em inglês é muito boa. Em português, cuidado, que às vezes tem algumas coisas que são meio malucas. Mas aqui tem um documentário de 1h30 falando da obra e da própria Anna Hoff, de onde ela veio, né? A sua formação. Ela era uma aprendiz lenta, aquela falando, então ela teve dificuldades na escola. Ela falando da sua experiência de andar de bicicleta, que parecia, se assemelhava à experiência de voar. Era como fosse o êxtase de um voo de um pássaro andando de bicicleta. Vocês estão vendo aí, né? Ela trazendo para a cena um espetáculo, que ela está fazendo uma coisa biográfica e também usando a improvisação. Então, assim, né? E usando a voz, falando, não é só dançando, falando, dizendo o texto. É lógico que quando um bailarino fala em cena, é diferente de quando um ator fala em cena. O ator tem um treinamento diferente do bailarino para falar em cena. Então, assim, as intenções são outras. Quando o bailarino fala um texto em cena, ele não está procurando, né, trazer para a cena aquilo que a maneira como o ator o faz. É uma outra maneira de pensar a fala e a voz em cena. Muito bacana isso daí, gente. Dê uma olhadinha nesse documentário, né? Tem 1h30, 1h20, né? Que traz bastante coisa sobre as obras dela, né? A filha essa aí é a filha dela. Assim, um dos gênios da dança. É que nem se o Cunningham é o Einstein da dança, né? Ela seria não sei o que, mas uma das mães da dança. Dança moderna, dança pós-moderna, dança contemporânea. E ela tinha esse lance mesmo também de trazer noções de espiritualismo, de consciência corporal, né? Essa dança mais terapêutica, uma dança não tão preocupada com o espetáculo. Ela tinha a escola dela, tinha os alunos dela, trabalhava com crianças, com jovens, com adultos. E aí vai. Bom, gente, é isso. É isto. Tá aí para vocês verem, né? Não vou me deter nesse vídeo,
porque esse vídeo ele é somente para que vocês possam né, ver e ter mais um material de apoio, né? O que mais? O que mais, gente? Estão cansados? Estão cansados? Muita informação? O cérebro está processando ainda, Pro. Oi? O cérebro está processando as informações ainda. Tá. Pulou baixinho aqui. É bem bacana, cara. Eu gosto bastante disso daí. Eu acho assim, que é preciso nós percebermos, né, que as coisas não saem do nada. Quando a gente fala de criadores, né, de gênios, existem sim pessoas que vão influenciar toda uma geração e tem que tomar cuidado às vezes com aquelas pessoas que, né, que começam a criar teorias falando de coisas que não entende, porque o que eu vejo muito por aí né, é falta mesmo de estudar mesmo a questão da dança, principalmente, e aí mora o grande perigo. Muitas pessoas não fizeram faculdade de dança e o que elas fizeram, né, são autodidatas. É assim, dentro do autodidatismo delas, mas às vezes tem coisas que não tem muito sentido as pessoas falarem. Principalmente quando tentam explicar a questão da dança contemporânea. Aí traz um filósofo, que nem o Agamben, achando que o Agamben vai dar conta de explicar o que é dança contemporânea, né? E eu discordo, não é só isso. Dança contemporânea e dança na contemporaneidade são coisas diferentes. Uma coisa é estrutura e outra coisa é o contexto social e o contexto sociopolítico, econômico, social que nós vivemos. Uma coisa é uma estrutura estética que tem as suas bases. Isso daí a gente está falando, nós estamos aqui falando só de dança contemporânea, de dança pós-moderna e dança contemporânea. O teatro também teve as suas transformações, teve seus criadores, teve as pessoas que romperam com o teatro tradicional, né? Então, assim, tem outra história, diferente da dança, tem outros contextos, né? Apesar de que lá na Judson Church, né, nos Estados Unidos, tinha esse contexto aí de pesquisadores todos misturados, e tinha gente do teatro também. Mas o teatro tem uma história bem mais diferente, né? Quem é do teatro vai ver que tem um contexto um pouco diferente quando se fala de teatro contemporâneo, apesar de muitas coisas conversarem entre si, né? Mas os processos para explicar de como é que uma coisa chegou ao que é a ser hoje é diferente, né? De onde vieram as suas proposições. Deixa eu ver se a gente faz mais alguma coisa. Vocês querem adiantar um pouco mais? Ou eu vou deixar aqui então, gente, como sempre. Vou deixar então para que vocês, né? Cadê meu PDF? Meu PDF. Cadê o PDF? Está aqui. Aqui no nosso PDF. Estou compartilhando. Anna Hoffering. Para a aula que vem, né, eu vou dar prosseguimento, né, ao texto mesmo, né, a página 73 em diante, aí termina esse texto, que vai dar a aula inteira falando aqui desse pedaço de texto, e eu vou trazer algumas considerações além do que está no texto sobre dança pós-moderna, né. Vou fechar esse texto aqui na aula que vem. Não deixa agora esse final de aula, para quem não leu, termina de ler esse texto aí. Vejam o vídeo que eu deixei aí para vocês. Tem 3 vídeos, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou abrir o compartilhamento do mundo aqui, ó. Aqui
aqui no texto ó, aqui na aula de hoje, 10/9, eu deixei então, para quem está chegando agora, quem chegou depois, só para a gente encerrar na aula, deixei aqui um vídeo mostrando uma aula completa do método Cunningham. Cunningham, ao criar essa metodologia dele, tem a técnica Cunningham, Mercer Cunningham, a técnica Cunningham. Eu já falei em outras vezes, mas vou só repetir para quem ainda não, quem está chegando agora não sacou. A Cunningham, como ele foi bailarino da Martha Graham, ele pegou muitas coisas do método da dança moderna, que é a Martha Graham, com coisas do balé clássico, que ele fez balé clássico também. Ele juntou o balé clássico com a dança moderna, da Martha Graham, específico a dança Martha Graham. E criou um método próprio, chamado método Cunningham. Então, quem vai ver essa aula aqui, que é 1h30, bacana vocês assistirem, né, para falar, como é que é a técnica Cunningham? Existe uma técnica e no Brasil tem gente que ensina, né? No Brasil tem gente que ensina. Me fugiu o nome da pessoa agora, é uma amiga minha, ela dá aula na Unicamp, importantíssima pessoa, só que esqueci o nome agora, fugiu o nome dela. E ensina o método Cunningham. E aqui tem a aula completa, 1h30, 90 minutos. Como é que é uma aula de Mercer Cunningham? Uma aula do método Cunningham. Que é a metodologia que ele usava. Então tem esse vídeo, né? Tem o canal dedicado à obra do Mercer Cunningham, está aqui. Vocês clicarem aqui, tem um canal, né? Vai abrir o canal dele. Vai dar uma fuçada lá. Tem esse vídeo da Anna Hoffren, 1h20, que fala sobre a vida e obra dela, né? Bem bacana, um documentário que eu deixei aí de presente de Lambuja. Tem esse aqui a gente viu hoje, né, que é a Patrícia falando sobre a questão da performance artística e no qual ela traz o John Cage, que é um dos principais, né, fundadores dessa questão da performance artística. É um dos, não é é um dos. Esses vídeos. Então tá, tem esses vídeos aí. Aí eu deixei um texto aqui da Bauhaus, né? Quem quiser dar uma olhadinha, tudo bem, um site que fala sobre isso. Sobre a Bauhaus. O que era Bauhaus mesmo? Já esqueci. Tá aí, ó, o legado da Bauhaus. E tem aqui também um videozinho, né? O vídeo, assista John Cage 4:33, a obra 4:33. Os 4 minutos e 33 do John Cage, executados pelo pianista William Marx. Certo? Veja esse vídeo aqui, quem chegou agora e não viu, esse vídeo aqui da Patrícia, que fala sobre John Cage, que é muito importante isso daí, gente, muito importante. Assim, eu considero importante, não sei se para vocês isso vai fazer alguma importância, mas para a dança contemporânea é importante saber essas figuras aí, né, e toda essa contextualização toda aí. Se não tivermos mais nenhuma questão a acrescentar, né? Algo a dizer? Falem agora ou cale-se para sempre. Vou interromper a gravação para vocês falarem à vontade.